Boa noite, minhas irmãs queridas. Que saudade de vocês. Espero que todas estejam bem, desfrutando de saúde, se protegendo, se cuidando, né? Para que a gente possa desfrutar de um momento agradável agora. É uma grande bênção poder compartilhar com as irmãs um trecho da palavra do Senhor, que falou muito ao meu coração essa semana. Devido a essa situação que nós estamos vivendo, né? Fiquei pensando, poxa, nós já estamos no mês de abril e a gente tinha feito alguns planos, pensado em organizar algumas coisas, mas foi um ano que, desde o ano passado, na verdade, fomos pegos de surpresa, né? Um ano em que nós não pudemos fazer planos, nenhum projeto, não podemos viajar, não podemos estar na companhia das pessoas que a gente ama, né? Afastados da comunhão com os nossos familiares e com nossos irmãos, mas que grande bênção a gente poder ter esse canal que é a internet, né? Para que a gente também possa se comunicar e aprender e ouvir e meditar e compartilhar um pouco da palavra do Senhor, né? Então, eu estudando um pouquinho sobre Mateus capítulo 6, fiquei prestando atenção nesse texto, que é um texto muito rico que nos ensina como nós devemos orar, como devemos jejuar, né? A forma que nós devemos nos comportar com relação ao nosso testemunho, né? O que a gente fizer não deve ser exposto para todos, o que a gente fizer tem que ser pensando como para o Senhor, sem precisar ter recompensa nenhuma dos homens, porque é o nosso próprio Deus quem nos recompensa, que vai nos recompensar em secreto, como a palavra de Deus fala nesse texto, né? E eu fiquei pensando a respeito do verso 8 que fala: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, nosso Pai, sabe o que tens necessidade, antes mesmo que lhe o peçais, né? Então, diante de tudo que nós temos enfrentado, muitas incertezas, né? A gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã, quem dirá o mês que vem, não conseguimos planejar nada, né? Se as crianças voltam para a escola, se não voltam, né? Se o comércio abre, se não abre, o que vai acontecer com a gente? A gente vê que a situação está se agravando cada vez mais. Quando que vai chegar a vacina para a nossa idade, né? Quando que vai passar tudo isso? Quando a gente vai poder viajar? Quando a gente vai poder visitar a nossa família? Não sabemos, é um ano de muitas incertezas. Nós não sabemos, mas Deus sabe, né? Porque na sua palavra diz que Ele sabe do que nós necessitamos, mesmo antes que a gente peça, né? Então, embora seja um ano de muita insegurança, de medo, né? A gente tem visto, acompanhado nos grupos, no grupo da igreja, nos outros grupos, tantas pessoas enlutadas, com familiares internados, né, pedindo oração por saúde. Vejam que a gente pode ter de tudo, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter diploma, mas a gente é frágil diante de Deus com relação à nossa saúde, né? Porque é Deus quem determina o dia da gente os dias que a gente tem para viver, e a gente não pode fazer nada para acrescentar um minuto sequer. Então somos todos tão frágeis diante da grandeza do nosso Deus. E diante dessa situação em que nós estamos, a gente está mais frágil ainda, né? Vulnerável. É um vírus, uma coisa que a gente não vê, que a gente não sente, que a gente não sabe onde está, né? Outro dia até vi na internet uma imagem mostrando uma cidade assim cheia daqueles desenhinhos de coronavírus assim caindo, e falava: se você visse dessa forma, você não sairia na rua, né? Realmente, se a gente visse, talvez a gente pudesse ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, desviar, mas a gente não vê. E embora a gente tome todos os cuidados necessários, estamos todos sujeitos, né? Porque às vezes uma bancada, uma sacola, sei lá, um contato, alguma coisa, embora a gente não saia, faça o isolamento certinho, estamos cumprindo com todos os protocolos, um descuido, uma coisinha que seja, às vezes pode nos acometer desse vírus, né, dessa doença. Então é um momento muito frágil para todos nós. Mas Deus fala pra gente: olha, eu sei o que você precisa, né? E continuando no capítulo, no verso 30 fala: ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós. Então, nós somos muito mais preciosos e valiosos para Deus do que a erva do campo, né? Que Ele veste, que Ele cuida, né? E que Ele mesmo sustenta. Somos muito mais valiosos. Então, essa insegurança, essas incertezas, nós devemos colocar diante do nosso Deus, para que Ele, que vê todas as coisas, que nos recompensará em secreto, como a sua palavra fala, que conhece as nossas necessidades e que cuida de nós com tanto cuidado, para que Ele entre com a sua providência na nossa vida. Deus já tem escrito, Ele já sabe quando tudo isso vai acabar, né? Talvez seja um teste de fé para nós, né? Para ver como é que nós estamos, como é que está a nossa fé, nosso relacionamento com o Senhor, né? E a gente, diante de tantas incertezas, ficamos tão frágeis e tão dependentes, e a gente vê que tem coisas que, por mais conhecimento que a gente tenha, a gente não pode fazer nada, somos totalmente dependentes da bondade e da misericórdia de Deus. E no verso 31 continua: não vos inquieteis com o que comer, com o que vestir, com o que beber, né? Tanto desemprego, pessoas desesperadas. Esses dias eu vi na televisão, no norte do país, as pessoas morando na rua, aumentou muito mesmo a quantidade de pessoas morando na rua, virou uma favela no centro da cidade. E eu fiquei pensando, meu Deus, que situação mais triste de ver, né? Um lugar que antes era um ponto turístico do nosso Nordeste, hoje é uma favela, né? Porque as pessoas não têm para onde correr, as pessoas não têm onde morar, estão nessa situação tão triste de rua. E eu fiquei pensando, Senhor, tenha misericórdia de nós, né? Não permita que isso aconteça conosco também, né? Porque estamos todos aí na mesma situação, e porque somos melhores do que os outros, né? Mas nós dependemos da vontade do nosso Deus. E Ele fala para que a gente não deixe o nosso coração inquieto, né? Olha, não inquieteis o vosso coração, não vos inquieteis com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Né? O sustento e o amparo sempre veio do Senhor. Na época que o povo estava em peregrinação no Egito, o Senhor não deixou faltar o alimento, não deixou faltar a sombra, não deixou faltar o calor, não deixou faltar nada. Até mesmo as roupas, né, não se destruíam, as sandálias não se gastavam. E Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que sustenta e que mantém o seu povo, né? E no 32 fala: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais dessas coisas. Então o Senhor sabe mesmo, né? Tá confirmando aqui, olha, Deus sabe que vocês necessitam dessas coisas. Ele sabe que vocês necessitam do que vocês necessitam, e ele tem consciência disso. Deus não está dormindo, Ele não está ausente. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo, Ele está no controle. Não inquieteis o vosso coração, né? E no 33 vem aqui uma orientação, então, pra gente, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, buscar ao Senhor, é tempo de buscar ao Senhor, de buscar o seu reino, de buscar a sua justiça, de estar diante de Deus com o coração quebrantado, humilde, né? Numa posição que nós estamos totalmente dependentes, declarar isso ao Senhor, buscar ao Senhor em oração, interceder um pelo outro, né? E estar diante de Deus, prontos a aprender, prontos a uma mudança, a uma transformação de vida. E quando tudo isso passar, a gente possa ser melhor, né? A gente possa ter aprendido, tirado alguma lição de tudo que nós estamos vivendo, né? Essa situação tão inesperada, uma situação tão nova, né? Que a gente nunca imaginou, eu pelo menos nunca imaginei ficar mais de um ano assim, em isolamento social, e vendo mortes e mortes e mortes, né? E pessoas queridas partindo, e amigos enlutados, e famílias tristes, né? Incerteza, né? Se a pessoa vai voltar para casa ou não. E essa palavra veio trazer paz ao meu coração, né? Sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas, né? Confirmando isso na minha vida. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então,
Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que o Senhor nos garante dias melhores, né? Nos garante amanhãs, dias, outros dias, né? A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, né? Então que a gente possa trazer à memória a palavra do Senhor que nos dá esperança, né? A esperança no porvir, a esperança de dias melhores. E não esquecer que Deus está no controle, está cuidando, está tratando, está moldando, está disciplinando aquele que Ele ama, que somos nós, seus filhos, né? E isso é certo, é uma coisa certa, né? Deus promete que acrescentará todas as coisas que nós necessitamos se nós buscarmos ao Senhor, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele sabe muito bem quando tudo vai passar, nós não sabemos, mas o Senhor sabe muito bem. Então que possamos descansar na presença do Senhor, confiar na sua palavra, aquietar o nosso coração diante de tudo que nós temos passado, confiar que o Senhor sabe, né, o que o nosso coração aflito necessita, não somente de bens materiais, mas trazer a paz ao nosso coração, a paz que só o Senhor pode trazer, porque são tantas incertezas e tanto medo, né? Terça-feira mesmo eu tenho que ir ao hospital, fazer exames, e aí eu fico pensando, meu Deus, tão perigoso a gente estar indo em hospital, né? É um lugar onde a gente corre o risco de tantas coisas, de tantas contaminações, mas o Senhor fala, aquieta o teu coração, né? Aquieta, o Senhor sabe do que necessita, Ele está cuidando, né? Cuida da erva, quanto mais de nós que somos os seus filhos, né? O Senhor já tem nos dado tantas coisas, o Senhor já tem nos dado tantos dias alegres, né? Preservado a nossa saúde, a nossa vida, a nossa família. Isso é uma bênção tão grande para todos nós. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com as irmãs, né? No livro de Mateus, capítulo 6, que nos ensina muitas instruções, as formas como nós devemos agir, orar, ajudar, dar esmolas, né? Jejuar, mas, acima de tudo, confiar num Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém, minhas irmãs? Que Deus abençoe, recebam meu abraço virtual, recebam meu carinho. Gostaria de poder estar junto com as irmãs, confesso que tenho sentido muita falta mesmo do convívio, né? De conversar, de estar junto, de ver, de abraçar. Mas sabemos que o momento não é para isso. E a gente tem que obedecer, né, as regras dos homens e também a regra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração pedindo para que Deus nos ajude a aprender, viver em total dependência, né? Viver um dia de cada vez, como fala no versículo que nós lemos agora, e que a gente possa confiar no amanhã, que a gente possa confiar que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã e que o Senhor sabe de todas as coisas. Amém, minhas irmãs? Santo Deus, nós te agradecemos por estarmos diante do Senhor, um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós com tanto carinho, que nos sustenta, Pai, que não permite faltar nada para nós e que muitas vezes, Deus, permite situações tão incertas na nossa vida para que a gente possa reconhecer a nossa pequenez, que a gente possa reconhecer a nossa total dependência do Senhor, Pai querido. O Senhor traga realmente, Pai, paz ao nosso coração, diante de tantas incertezas, diante do medo, ó Pai. Que o Senhor traga paz ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a confiar que o Senhor tem o controle de todas as coisas, de que dias melhores virão, quando for da Tua vontade, e que a gente possa saber esperar no Senhor com paciência, Deus. Fica conosco, que o Senhor abençoe cada uma das minhas amadas irmãs, que o Senhor visite cada lar, ó Pai, trazendo o sustento, trazendo o amparo, Pai querido, suprindo a necessidade do Teu povo. Muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela nossa igreja, muito obrigada pelo nosso pastor, ó Pai, que tem se dedicado esse tempo, Pai querido, que nós estamos vivendo de forma tão diferente. Deus, Ele tem se esforçado para nos manter sempre em comunhão, para nos manter sempre em contato, sempre alimentados com a Tua palavra. Que o Senhor o abençoe toda a sua família, Senhor, e abençoe, Deus querido, todos os nossos irmãos da igreja, os que estão enfermos,
os idosos, ó Pai, as crianças. Nos ajude, Deus querido, a esperar realmente com paciência no Senhor. Fica conosco, Deus querido, nos dê um final de semana abençoado, debaixo da Tua proteção. É o que nós pedimos e agradecemos, com perdão, Pai, dos nossos pecados. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, minhas irmãs. Desejo um final de semana abençoado para todas e que em breve a gente possa estar junto, tá bom? Que seja somente mais uma fase ruim que passou e que tudo isso sirva para que a gente possa sair melhor, com um coração mais humilde, mais disposto a servir e obedecer ao Senhor. Beijo no coração de todas.